Vamos falar hoje sobre a importância de você observar, de você vigiar os seus pensamentos. Quando você não observa, você não vigia os seus pensamentos, você vive de uma maneira automática, você vive feito um robô. E isso te torna uma pessoa reativa. E você vai criando uma vida, uma realidade para você que você nem percebe que tipo de vida você está criando para si mesmo. E assim, o pensamento, ele é um obstáculo para o seu despertar da consciência. Você não é os seus pensamentos. Mas quando você vive como se fosse os pensamentos, você acaba se afastando, desconectando de você mesmo. Quando você tem um pensamento sobre pensamento, vem um pensamento, de um pensamento gera outro pensamento, e isso obscurece o seu ser, obscurece a luz que você é. A luz então vai ficando cada vez mais obscurecida com os pensamentos vai se sobrepondo a quem você é. E porque o mundo que você vive, ele é um mundo de conceitos. Desde que você nasceu, que você começou a crescer, foi sendo acrescentado conceitos na sua vida, ou seja, você foi sabendo coisas, foram acrescentadas informações que eu posso chamar, que a gente chama de conhecimento, ou você foi sendo condicionado. E esses pensamentos sobre pensamentos vêm justamente desse conhecimento que você aprendeu desde a sua infância. Você foi sendo condicionado a viver de uma determinada maneira. E você foi esquecendo, você foi obscurecendo o seu ser. A luz que brilha dentro de você, essa luz foi ficando cada vez mais obscurecida. E você passa a viver por meio dos seus pensamentos. E quando eu falo assim, você passa a viver por meio dos seus pensamentos, você está vivendo no passado ou você está vivendo no futuro. Mas você não é isso, você é o ser. E o ser é aqui e agora. E quando você está no pensamento, do pensamento, um pensamento puxa o outro. Do pensamento vem as histórias que você conta, vem a melancolia, do pensamento vem a ansiedade, do pensamento vem o medo. E quem cria a vida que você tem é você. Quando você vive sem vigiar o que está aparecendo dentro da sua mente, você está criando sua vida de uma maneira automática. E você pode criar de uma maneira consciente. Então, se você vive, faz essa jornada para dentro de si, você passa a vigiar seus pensamentos, você passa a viver num estado de presença, num estado mais alerta, num estado que é a única realidade. Então, vigie o que passa na sua cabeça. Não dê tanta importância, é só um pensamento. Observe. O que eu estou pensando? Pare por um instante. O que eu estou pensando agora? De onde vem esse pensamento? Faça uma investigação. Para quem é esse pensamento? E
Porque tudo isso é o que ele chama que é uma ilusão. Você não é esses pensamentos. Você não é a sua tristeza. Você não é a sua raiva. Você não é o ciúme. Você não é a inveja. Você é anterior ao pensamento. Antes de você receber esse conhecimento, você já existia. Então, você não é a mente. Quando eu falo dos pensamentos, o pensamento é a mente. Essa mente foi sendo embotada, foi sendo condicionada ao longo da vida. Então, se sentiu ansioso, ansiosa, investigue. Porque o que vai acontecer com você daqui a pouco? Você não sabe. Então, pare por uns instantes e observe. Vem o medo? Observe o medo. Vem a insegurança? Observe a insegurança. Porque tudo isso vem do condicionamento. Quem você é paz, é amor, é segurança, é alegria. Quem você é seguro, não tem medo. Então, observe, pergunte. Se dê um tempo antes de responder as coisas. Vigie seus pensamentos, porque viver sem observar seus pensamentos, sem vigiar seus pensamentos, é como se você estivesse em um barco à deriva, sem controle do que vai acontecer. Claro que você não vai ter controle da vida, mas se você passa a vigiar seus pensamentos, você passa a ter uma vida mais serena, você passa a ter uma vida com mais paz. E você começa a ter uma vida mais alinhada com quem você é. Lembre-se, você não é a mente. Você não é os seus pensamentos. Você é... Antes do pensamento, você já existia. Você simplesmente é. Você é o ser. Você é luz. Você é amor. Então, esse é o recado de hoje. Vigie seus pensamentos. Que Deus abençoe a sua vida. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!